Olá, vamos começar mais um Nutri Vida e para falar sobre um assunto que eu, Larissa, adoro, alimentação para corredores amadores, eu trouxe a Rafaela, nutricionista. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Lari, muito obrigada. Eu também particularmente adoro esse assunto, né? Corredora Esse também. universo é nosso, né? Amo. Bom, da alimentação eu entendo muito pouco dessa parte de alimentação para corredores, mas eu amo correr. E assim como você também, né? Também, eu adoro. Adoro Legal. esse mundo da corrida. Então vamos começar, Rafa, falando um pouquinho por que a alimentação ela é tão importante para quem pratica a corrida, mesmo sendo um amador. Porque a gente escuta muito falar sobre alimentação para os atletas, para as pessoas que fazem atividade física não como hobby, né? Não como uma atividade física para a saúde como um todo, mas sim como uma atividade física para ganhar dinheiro ou, né, com outros fins. Mas existem esse grupo, inclusive nós estamos chegando aí, essa semana nós vamos ter a corrida da DOF, que nós aqui da Rádio Grande FM estaremos lá participando. E eu achei que valia super a pena a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e trazer você para falar sobre alimentação. E eu queria que você falasse por que é tão importante, mesmo para essas pessoas que são amadoras. Lari, tá, vamos lá. A alimentação para os corredores amadores, ela é muito importante porque a gente precisa dar energia para o corpo, para a gente poder praticar essa atividade física, né? Porque a corrida, ela gasta muita energia, ela exige do nosso corpo muita energia, né? Então, primeiro ponto, para fornecer energia para a gente praticar essa atividade física, né? Para prevenir lesões é extremamente importante, né? Porque a falta de energia, ela pode causar algumas lesões, aí até mesmo nesses corredores amadores, não é só em atleta que isso acontece. Principalmente nos corredores amadores, né? Exatamente. Então, a alimentação, ela é extremamente importante, né? Para evitar baixa imunidade, prevenir lesão, para você conseguir fazer a sua atividade física de forma correta, né? Ter um rendimento melhor. Exatamente. Conseguir avançar nos treinos, porque se você não come, não vai conseguir avançar nos treinos, né? Não vai ter uma boa performance. Porque apesar da gente ser amador, eu falo isso porque eu também gosto muito de correr. Então, assim, apesar da gente ser amador, quem não quer performance, né? Nossa, quem não quer melhorar? Sempre! A gente sempre tá ali, ó, no relógio pensando, né? Exatamente. Será que eu melhorei meu pace hoje? Pra quem corre já sabe o que eu tô falando, né? O controle ali de se eu tô conseguindo fazer mais rápido aquele quilômetro do que eu fiz na semana passada. A gente tem essa cobrança interna, né? Sim. E a alimentação vai fazer total diferença nesse resultado. Com certeza. Se a gente não tem a quantidade de energia suficiente, a gente não vai conseguir render. Legal. E o que uma pessoa que corre com frequência precisa ter em mente quando monta a sua alimentação diariamente? Então, como eu estava falando, a gente precisa tomar muito cuidado para alcançar a quantidade de energia que a gente gasta, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de qual é o meu gasto de energia e qual é o meu consumo de energia. E esse gasto de energia vai estar relacionado às atividades que você desenvolve ao longo do dia. Exatamente, todas as atividades ao longo do dia, mais o seu treino de corrida, né? Além disso, a gente também precisa lembrar de olhar para alguns nutrientes específicos, né? Por exemplo, o carboidrato. O temido o tão temido carboidrato, né? Ele é um dos nutrientes mais importantes para os corredores, porque ele fornece energia. E é isso que a gente precisa. E a gente também precisa lembrar de olhar muito para a hidratação. A hidratação é extremamente importante para os corredores, né? E outro ponto também importante é a questão das proteínas, né? Que a gente não pode esquecer. Ótimo. E então, você falou quais são considerados os aliados, né? Para quem está treinando de forma regular, que seria o carboidrato, a hidratação. Quanto tempo antes da corrida é ideal fazer uma refeição? Lari, essa questão de pré-treino é uma questão bem polêmica, assim, né? As pessoas, exatamente. É bem difícil da gente conseguir explicar isso, porque assim, o nosso corpo, ele precisa aí de 4 a 6 horas para conseguir metabolizar uma refeição e fazer com que isso vire energia dentro do nosso corpo. Então você imagina, se eu preciso de 4 a 6 horas para conseguir metabolizar uma refeição e fazer ela virar energia, o que adianta 5 minutos antes, que adianta 30 minutos antes? Exatamente, né? Então, por exemplo, para aquelas pessoas que costumam correr logo cedo, 5h30, 6 horas da manhã, qual vai ser o pré-treino dessa pessoa? O jantar do dia anterior? Legal. Né? Para aquela pessoa que costuma correr no final do dia, qual vai ser o pré-treino dessa pessoa?
o café da manhã, até o almoço aí, né? Essas são as refeições que a gente mais precisa ficar atento, porque é muito importante ter uma boa quantidade de nutrientes nessa refeição pra gente ter a energia suficiente para praticar essa atividade física. Tá, mas mesmo assim, pensando nisso que você falou do antes, né, quanto tempo antes, eu acho que é importante você trazer também um ponto que eu acho importante, que não é só aquilo que você come 4 horas antes ou 6 horas antes daquele momento da sua corrida. Para você ter uma performance, depende daquilo que a gente come como um todo, diariamente. Lógico, com certeza. Assim, a gente sempre fala que essa questão de pré-treino não é o que mais importa. O que importa é a sua refeição durante o dia todo, né? Durante as semanas, é a sua rotina alimentar. Então, você tem que ter uma rotina alimentar muito bem planejada, né? E que se encaixe aí com essa sua rotina de atividade física, né? A gente costuma falar dessas refeições aí que a gente faz de 4 a 6 horas antes, porque elas realmente influenciam na quantidade de energia que você vai ter ali para sua atividade física. Só que se você não tiver o resto do dia todo muito bem planejado, esquece. E aí entra também, né, a questão das fibras, das vitaminas, dos minerais, porque muitas vezes a pessoa só olha para o macro, né, que é carboidrato, proteína e gordura e lipídios. Mas existem uma inúmera variedade de nutrientes que estão envolvidos nesse processo de corrida, né? Os micronutrientes, né? Os micronutrientes, eles são super importantes. Então, assim, para corredores, alimentos fonte de ferro, né? Alimentos fonte de cálcio. É extremamente importante a gente manter isso na rotina alimentar. E, como eu falei, nunca esquecendo da hidratação, que é um dos elementos aí mais importantes, né, para os corredores. Ele influencia muito também na performance, inclusive. Legal. E aí você falou do quanto tempo antes a gente precisa estar ingerindo, né? Mas o que comer antes de correr para garantir essa energia sem pesar no estômago, Rafa? Às vezes eu vou fazer uma prova de corrida, mesmo que amadora, mas é uma prova um pouco mais longa, né? Eu vou passar mais de 1 hora correndo. O que eu preciso me preocupar para ter comido aí realmente? Você falou em torno de 4 horas antes, mas tem gente que sente essa necessidade de mais perto da prova fazer ingestão de algum alimento. O que seria recomendado na prática ingerir nesse momento? Lari, falando por mim, eu sinto essa necessidade, né? Então eu sou a pessoa que precisa comer ali logo antes de sair pra treinar. Nossa, eu tenho uma amiga que come banana. Eu falo, como que você consegue comer essa banana e correr? Eu não consigo. Eu sou a pessoa que precisa comer, então eu como 30 minutos antes. Eu preciso ter alguma coisa no meu estômago, porque senão eu acabo sentindo aquela sensação de fome mesmo, sabe? Então, depende muito também do tempo que você tem antes de fazer essa atividade física, para você saber o que você vai poder fazer aí de pré-treino, né? A famosa refeição pré-treino. Então, se você tem aí cerca de 2 horas antes, dá para você fazer uma refeição completa, né? Legal. Então, dá para usar aí fontes de carboidrato, proteína, gordura, né? Então, a gente pode pensar em fazer um sanduíche natural, uma tapioca com frango e queijo, né? Refeições completas mesmo. Se a gente tem aí cerca de 1h30, 1 hora para esse treino, já dá pra gente pensar em algo que tem ali lanches um pouco mais rápidos, né? Então, fazer um pão com queijo, banana e canela, né? Frutas também com granola e iogurte, tá? E se a gente tem ali uns 30 minutinhos antes da corrida, eu já gosto de indicar coisas mais rápidas, né? Então, que tenha uma digestão mais rápida. Então, um pãozinho com geleia, torrada com mel, um suco de uva, né? São coisas... Essa hora é hora de comer carboidrato. Hora de comer carboidrato. Nada de proteína junto. Não, nada de proteína, porque ela tende a pesar mais. Sua digestão é mais demorada, né? Então, assim, isso também tudo depende cada pessoa. De cada pessoa, é muito individual, né? Da facilidade que essa pessoa tem para digerir os alimentos, né? Então, tem gente que se sente bem e tá tudo bem. Mas, quando a pessoa não se sente bem,
a gente deve sim priorizar alimentos de fácil digestão. A gente também pode entrar nesse momento aí com suplementos, né? Suplemento de carboidrato, né? Carboidrato líquido ali, é ótimo também para ser usado. Não, eu vejo você fazendo seu pãozinho antes de correr cedo, eu falo, meu Deus, se eu comer isso aí, eu acho que eu vou ter que esperar umas 3 horas para eu poder comer, porque eu realmente sou esse grupo que a digestão é lenta, demorada, não vai funcionar para mim. Não, eu já sou a pessoa que precisa ter alguma coisa no estômago. E aí você já falou dessa questão da corrida ser logo cedo, e uma dúvida muito frequente é essa questão, pós-correr em jejum? Pode, né? Existem até alguns estudos aí que vêm mostrando que para treinos leves, né? Isso quando a gente está falando de treino, né? Em treinos leves e de curta duração, a gente consegue sim correr em jejum super tranquilo, né? Às vezes é até indicado para o seu corpo aprender a se adaptar àquela situação. Legal. Né? E se o intuito da corrida também é ajudar no seu emagrecimento, tranquilo, né? Se você não sente nenhum desconforto em correr com o estômago vazio, tranquilo. Mas agora, quando a gente pensa em treinos mais longos, de alta e moderada intensidade e distâncias um pouco maiores, a gente pensa em performance, aí é importante a gente ter alguma refeição de pré-treino. Nem que seja um suplemento, né? Algum carboidrato ali que a gente possa só tomar e já fazer o treino. Inclusive a corrida da DOF, ela vai acontecer bem cedinho, 6h30, 7 horas vão ser vão estar saindo os corredores. E a prova tem de 5 e de 10 quilômetros, né? Então são provas relativamente tranquilas, né? Sim. Porque as provas mais longas de 21, 42 é que são provas mais que tendem a exigir muito mais do nosso corpo, né? Exatamente. Mas realmente, muitas vezes nesse período aí não dá tempo de acordar, eu tenho que acordar 3h30 da manhã pra poder comer, não dá. Nessas ocasiões é ótimo tomar um suco de uva, fazer aí um carboidrato líquido, que é coisa mais rápida mesmo, né? Mas quando a gente fala, né, nessas provas de uma longa distância mesmo, 21, maratona, né? Aí a gente já precisa se programar um pouco melhor com a alimentação, né? Sem falar ali o que a gente vai comer de pré-treino, a gente também precisa pensar no intra, tem todas as outras questões. Durante a prova precisa acontecer uma suplementação para essas provas mais longas. Para essas provas longas é muito importante, é bem interessante. Ah, legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu, por ter passado por essa situação com uma colega, é muito importante, se você vai fazer uma prova, testar aquilo que você está pensando em comer de pré-treino, né, ali antes da prova. Tudo. Essa nossa colega, ela resolveu tomar um suco, mas ela resolveu no dia da prova. Ela nunca tinha tomado, ela já tinha tomado outros sucos, mas ela resolveu provar esse suco na véspera, assim. Ia correr hoje, ela tomou como pré-treino. E deu uma dor de barriga nela. Porque o intestino dela já é mais soltinho e era um suco que tinha gengibre, suco de uva, morango, beterraba, melancia. Tinha um monte de coisa junto, era coado, tudo, mas realmente desorganizou o intestino dela. E ela perdeu a prova, assim. Ela não ia ganhar, não estava ali com a expectativa de ganhar a prova, mas ela não conseguiu nem finalizar. Aproveitar a prova, né? Então, testar também os alimentos antes imprescindível, é extremamente importante. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Nunca teste nada em dia de prova. Isso a gente não precisa nem falar só de alimentação. Nem o tênis, né? Nem o tênis. Não testa tênis, não testa short, meia, nada no dia de prova. Porque você tem que conhecer tudo no dia da prova já. Então, se durante os seus treinos você está acostumado a comer uma torrada com geleia, no dia da prova você vai fazer exatamente a mesma coisa. Ah, mas eu vi uma coisa nova, eu quero testar. Então tá, espera passar a prova, depois você testa. Para a próxima prova você usa, se der certo. É muito arriscado, né? Você pensar que vai provar alguma coisa e não vai trazer nenhum desarranjo ali. E quais são os riscos de correr sem se alimentar? Como saber se isso está, assim, afetando esse desempenho? Olha, testando, exatamente, né? Se você faz algum dia, algum treino, sem se alimentar antes e tem ali uma queda de energia, sua performance piora, se você tem tontura, né? Então isso é um sinal de que você não é a pessoa que pode
correr sem se alimentar antes, né? Sim. E a alimentação no dia anterior da corrida, o que é sugerido? Por exemplo, no caso das pessoas que vão correr pela DOF, né? Na corrida da DOF. A corrida é domingo de manhã. Então, sábado à noite, qual a sua sugestão na prática para uma boa refeição? Que horário mais ou menos fazer essa refeição para que isso seja substrato para aquele dia seguinte? Ó, alimentos fonte de carboidrato, Lari, como a gente já estava falando. Então vamos pensar no jantar, que como a gente estava falando vai ser a refeição mais importante, né? Na corrida as pessoas gostam muito de usar as massas, né, como jantar para o dia anterior à prova. Então a gente pode usar um macarrão com molho leve, né? Arroz, você fala batatas. Um molho leve, pode ser um macarrão à bolonhesa? Pode ter um pouquinho de carne moída? Pode, ou só carboidrato? Não, tem que ter proteína também. Não é interessante colocar um monte de coisa, bacon, queijos, e leite. Evitar alimentos... eu já ia te perguntar, o que a gente evita para não colocar nesse prato? Evitar alimentos ricos em gordura, então, sem fritura, né? Sem carnes muito gordas, molhos também, tomar cuidado para não ser um molho que tenha muito queijo, né? E sal? Também dá uma maneirada ou pode estar tranquilo? Não, assim... Aquilo do habitual. Habitual, né? O que a gente sempre fala para uma alimentação de rotina é que saudável. Tem que tomar cuidado com a quantidade de sal. Mas não dá para ir no japonês e se entupir de japonês com shoyu, não, né? Até porque... porque daí não vai ser legal. E outra coisa, o japonês ele tem muito cream cheese normalmente, né? Gordura. Então é fonte de gordura, que não é uma coisa legal da gente consumir aí nesses dias. Por que não é legal da gente consumir? Porque ele pode dar esse desarranjo intestinal que você estava comentando sobre a sua amiga, né? Então pode dar esse desarranjo intestinal e não é nada interessante. Outra coisa que a gente também precisa tomar cuidado nesse dia pré-prova é com as fontes de fibras, né? Então, tirar as fontes de fibras nesse dia anterior, tá? Porque também pode dar esse desarranjo aí no intestino. Porque no dia da prova a gente costuma fazer muito mais força do que num dia de treino. Sim. Você não concorda comigo? Sim, nossa, você tira energia de onde não tem. Exatamente. E todo esse movimento pode fazer o movimento do seu intestino ficar mais acelerado ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado com as fontes de fibra também nesse dia anterior à corrida. Mas fazer o básico, aquilo que você também já está acostumado. Nada de comer em restaurante, sair para comer fora, porque nesse dia precisa evitar qualquer transtorno. Evitar transtornos. Então, alimentos básicos, macarrão, arroz, batata, tudo que é fonte de carboidrato sem muita gordura, né? E proteína também. Ah, legal. E aí passou a prova. A gente já acabou, deu tudo certo, ficamos lá em 23º, ainda tá bom, né, se ficar em 23º, mas ficamos lá atrás, mas conseguimos concluir a prova, sentiu super bem, foi tudo legal. O que eu posso comer depois? O pós-corrida, assim, a gente precisa, de novo... Do carboidrato. Do famoso carboidrato, o tão temido carboidrato. Repor, né, Repor tudo que a gente gastou, porque... A nossa energia, ela é guardada em forma de glicogênio. E o que é esse glicogênio? O glicogênio é o que vai fazer, a energia que vai ser usada pra gente durante a corrida ali, né? Durante o percurso. Então, essa energia, ela é guardada ali dentro dos nossos músculos. E quando a corrida acaba, essa energia foi usada. Então, a gente precisa repor aquilo. Como que a gente vai repor? Com fontes de carboidrato novamente. Tem alguns estudos até que estão falando que não é necessário mais, isso já é bem conhecido, não é necessário a gente comer alimentos fontes de proteína também para repor esses estoques de glicogênio, desde que a gente consuma a quantidade adequada de carboidrato, tá? Então, de forma geral, alimentos fontes de carboidrato. Essa prova vai acabar ali próximo do horário do café da manhã, né? Então, a gente pode fazer o nosso café da manhã como de costume, né? Comer ali um pãozinho francês, mas também não é que não pode comer fonte de proteína. Você pode sim colocar seu ovo ou fazer o que você está acostumado ali, né? E tem algum tempo? Precisa esperar? Não. Cheguei da prova, tenho que esperar um tempo. Porque às vezes surgem essas dúvidas, né? Ah, não, eu acabei a prova, agora eu espero 1 hora para comer. Não existe isso. Não, não existe isso. Quanto antes você fizer a reposição desses nutrientes, melhor. Isso. A gente costuma falar até 2 horas ali após a prova seria o tempo ideal para você
fazer uma refeição, né, para você repor essa energia depois da prova. Mas isso é muito comum, Lari, porque tem muitas pessoas que se sentem um enjoo, né, depois da prova. Não então, consegue comer. Não consegue comer, exatamente. Mas se você comer ali dentro do limite de umas 2 horas, já tá ótimo. E aí, para esse processo de recuperação muscular, que é um estresse muscular a prova, né? Não deixa de ser, por mais que vai correr 5, ali é 30 minutos no máximo que você vai gastar, em geral. Mesmo assim, é um estresse não só psíquico, né, mas muscular. Existe algo que a gente precisa prestar atenção ao longo do decorrer da semana para fazer essa recuperação muscular ou não? A alimentação muito bem feita, novamente, Lari. Se você tiver uma alimentação muito bem controlada, já vai ser a alimentação saudável calculada para você, exatamente, com a quantidade certa de proteína, de carboidrato, de gordura. Exatamente. Tá? Nada de mirabolante, não tem um suplemento milagroso que a gente vai tomar, que vai... Não. Nem precisa comer um monte para repor como se fosse... Não. Até porque essa prova, por exemplo, igual você estava falando, vai ser de 5 e 10 quilômetros. É curta. Né? São provas mais curtas, então não tem nada de extremamente essencial. As provas mais longas exigem algo diferente ou não? Na verdade, provas mais longas a gente precisa pensar antes da prova. Mais do que depois. Mais do que depois. Depois então, volta à rotina. Exatamente. Então, assim, pensar em reposição de sais, já eletrólitos antes da prova, né? Nessas provas mais longas, é muito importante. Para essas provas mais longas também, o que a gente precisa pensar? De 1 a 3 dias antes aí da prova, a gente já precisa começar a aumentar a nossa quantidade de carboidrato, né? Então, aumentar aí cerca de 30% do seu habitual. Pra quê? Pra você ter energia ali, que você vai gastar muito mais, como a gente estava falando no dia da prova. A gente faz muito mais força, né? Então, a gente precisa aumentar a quantidade de carboidrato aí de 1 a 3 dias antes dessas provas. Até para quem vai fazer 10 quilômetros ali é interessante, um dia antes você aumentar. Eu vou fazer 10 lá em Campo Grande. Eu também. Um mês. Você vai? Eu vou. Ai, que legal. Então, eu nem acredito que eu fiz essa inscrição até agora. Fico pensando às vezes, por que eu fiz? Mas nós vamos. E vamos se divertir, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Sim. Vamos para fechar, vamos falar sobre a hidratação. Você falou que é muito importante a hidratação. Acho que é importante a gente trazer números, talvez, como calcular essa hidratação e se ela precisa acontecer durante a prova ou não. Pensando em provas de até 10 quilômetros, essa hidratação é livre, né? Então, conforme você sente a necessidade de beber água, você bebe, inclusive durante a prova, né? Mas, assim, pensando em números, Lari, essa conta é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Então, não é ali falar em 35 ml, 40 ml por quilo de peso, tá? Isso aí tem todo um método. Então, o ideal seria a gente se pesar antes dos treinos, né? Isso aí precisaria ser feito antes nos treinos. Se pesar antes do treino, se pesar depois do treino, ver quanto você perdeu, pra ver quanto você vai precisar repor de água, né? Entendi. Mas, assim... Isso para provas acima de 10 quilômetros. Não, para de 10 também. Mas a gente normalmente gasta um pouco menos, né? Perde um pouco menos de líquido nessas provas menores. Sim. Mas assim, manter uma boa hidratação, né? Então, sentiu sede? Toma água. A verdade é que às vezes não é nem bom a gente ficar esperando sentir muita sede, né? Tomar essa água antes de sentir muita sede. Eu já tenho dificuldade, né? Quando vou fazer os treinos de 5, 10 quilômetros, eu não consigo beber água. Não? No máximo eu bochecho e jogo água fora. Eu não consigo engolir, porque aquilo parece que fica pulando no meu estômago, sabe? Então, mas é muito característico da minha realidade, né? Não é para todo mundo igual, eu acho que cada um tem que... Exatamente, mas se for pensar em provas mais longas, não, aí não, eu não tô pensando lá na frente, não, eu vou ficar no 5 e 10, eu acho que já tá de bom tamanho pra minha idade. E pra quem tá começando agora, quais seriam as recomendações? Quem nunca procurou uma nutricionista, às vezes só faz uma alimentação ali pensando em como ela é importante buscar, né, o profissional para poder fazer esse acompanhamento para melhora do desempenho que você falou. Então fala um pouquinho mais sobre isso, quando está começando, quais são os caminhos?
a seguir. É muito importante a gente buscar aí um profissional, porque o profissional da área, ele vai poder te falar a estimativa do seu gasto energético, ele vai conseguir calcular a quantidade que você vai precisar comer, né, para suprir suas necessidades energéticas, né, para você não ficar com essas deficiências aí de energia. Porque, como eu falei lá no começo, Lari, a deficiência energética, ela causa muitos prejuízos em quem está praticando uma atividade física, né? Então, o risco de lesão é muito maior, risco de baixa imunidade. Então, você imagina você treinando e começa a ficar doente. Fica doente uma vez, não consegue treinar, fica doente de novo, não consegue treinar, fica... Entendeu? É um ciclo, né? Exatamente. Então, é muito importante buscar um profissional. E enquanto você não busca um profissional, né, manter aquela alimentação adequada, né? Então, muito bem equilibrada em vegetais, né? Pra gente conseguir manter aí as vitaminas e os minerais todos em dia, né? Não ter medo de carboidrato, porque é o que mais acontece, né? Então... Mas fazer boas escolhas dos carboidratos. Exatamente, né? Evitar aqueles alimentos ultraprocessados, que são aqueles que vêm em pacotes, né? Então, alimentação mais natural possível. Ter cuidado aí com as fontes de carboidrato, se alimentar muito bem também com as fontes de proteína, porque a proteína também é muito importante, né? E usar boas fontes de gordura, então azeite, abacate, as oleaginosas, né? Nozes, castanhas, são excelentes fontes de gordura que também precisam estar aí na alimentação, né? Legal. Rafa, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo um pouco mais, né? Um pedacinho do tudo que você tem de conhecimento relacionado à área de nutrição. Mas eu gostaria que você falasse para as pessoas onde elas te encontram, se você tem Instagram, tem de consultório, online, presencial, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Lari, muito obrigada mais uma vez pelo convite, né, por estar aqui. E vocês me encontram lá no Instagram, meu Instagram é @rafamastieto, tá? E eu atendo em consultório. Lá no meu Instagram tem muito mais conteúdo sobre. Muito mesmo. Muito mais conteúdo sobre. Vocês podem entrar lá. Lá no Instagram também tem um contato para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, para agendar consulta, tá? Lá no Instagram vocês têm todas as informações. Então é só ir lá e fica à vontade para me seguir. Ah, legal. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse conteúdo com as pessoas que gostam de fazer essa atividade física que é tão bacana, que é a corrida, que é uma competição com você mesmo, né? Eu falo que ela é excelente por conta disso, além de trazer vários benefícios aí para nossa saúde. Deixa aqui embaixo o seu comentário, fala pra gente se você gostou, quais os conteúdos que você gostaria que a gente trouxesse mais aqui para o Nutrivida, para você cada dia mais poder conhecer um pouquinho mais sobre nutrição, como se alimentar de forma adequada para ter uma vida muito mais leve. Um beijo e até mais!